Oi crianças, tudo bem? Vamos para a aula de matemática de hoje. Então, em matemática a gente está estudando sobre simetria, né? Aquelas figuras que têm um eixo simétrico, então é aquelas que tem como se fosse uma repartição com uma linha, que pode ser tanto na vertical como na horizontal, e que dos dois lados da figura que ficarem, um sobre a linha, outro abaixo, ou um ao lado esquerdo e ao lado direito da linha, tem que ficar o desenho igual, né? Como se fosse espelhado. Então, vocês fizeram algumas atividades aqui com simetria, né? Vimos algumas figuras que são simétricas somente na horizontal, outras que são simétricas na vertical e algumas que não têm eixo de simetria nem na vertical nem na horizontal, né? Agora nós vamos aqui na página 35 de matemática. Vocês têm uma atividade que diz assim: destaque os adesivos do material de apoio e faça o que se pede. Eu não tenho essa folha aqui no material de apoio, então vocês têm que ver como que é a de vocês lá. Ali diz: escolhe no quadro 1 a figura que tem um eixo de simetria. No quadro 2, a figura que tem dois eixos de simetria. No quadro 0, a figura que não é simétrica. Depois, trace os eixos de simetria usando uma régua. Então, o que tem que ser feito aqui? Fazer os eixos de simetria. Então, como que é isso? Na figura 1, onde que eu tenho o eixo de simetria? Tenho aqui na vertical? Não, né? Vai ficar diferente esse lado desse. Então, o eixo de simetria aqui vai ser na horizontal. Então, vamos ver aqui se conseguimos fazer um eixo aqui. Então, se eu traçar aqui, ó, a minha reta aqui não tá bem certinho, vocês têm que fazer bem retinho lá, tá? Deixa eu ver se eu apagando aqui eu consigo. Vamos lá de novo. Não ficou bem retinho, mas é na horizontal, né? E essa figura aqui, então, onde que tá o eixo de simetria dela? Se eu traçar um traço aqui na vertical, eu tenho um eixo de simetria. Ó, agora ficou mais reto um pouco. E se eu traçar um eixo aqui, ó, também não tem simetria? Tenho, né? Ó, bem em cima da pontinha aqui da seta, um pouquinho torto. Passem a régua aqui para ficar bem retinho. Então, vocês vão ver que vai ter simetria aqui na vertical e aqui na horizontal. E esse aqui, será que tem simetria? Vamos ver. Ó, não vai ficar simétrico. E aqui? Vamos apagar aqui. Será que aqui vai dar um eixo de simetria? Ó, também não. Essa parte aqui é diferente dessa. Então, essa aqui não vai formar simetria. Certo? Vou apagar essa aqui e fazer de novo, para ver se fica um pouquinho mais reta. Um pouquinho melhor. Né? Então, vejam lá. Vai ficar assim. Essa aqui tem dois eixos. E essa aqui tem apenas um. E essa não tem. Você descobriu a figura que não tem eixo de simetria, certo? Então, é essa aqui. Vejo que essa parte aqui é diferente dessa, né? Tem um canto maior. E se eu pegar aqui também não vai ficar, porque aqui é menor que esse lado aqui. Agora, destaque os adesivos do material de apoio e cole à esquerda e à direita da linha verde, de maneira que um dos lados de cada figura fique encostado na linha tracejada, tá? Então, aqui, ó, tem que ficar encostado aqui na linha tracejada. Então, vocês têm que colocar um aqui à esquerda e um à direita da linha. Vejam lá, eu não tenho o adesivo, mas eu sei que formato eles têm. Eu vou desenhar aqui, mas o de vocês não precisa ser exatamente da mesma forma. Vai ter várias formas para vocês colarem aí. Pode ser que ele fique aqui, ó, com esse desenho aqui. Claro que bem retinho, né? Porque a figura aí tá retinha. Aquela parte maior ficar pra cá. Só que daqui, ó, ele vai ficar com essa mais comprida pra esse lado aqui, daí. Ó. Aí dá simetria. Não tô conseguindo fazer bem reto. Mais ou menos isso, né? Se vocês colarem ele de outra forma, vocês colarem, por exemplo, com essa parte aqui, assim,
com a parte de canto para cá, aí vocês vão ter que colar aqui com essa parte do canto pra cá, né? Ficou meio tortinho, diferente um do outro, mas para vocês terem uma ideia. Se vocês colarem desta forma aqui, a parte mais comprida pra cá, então vocês vão ter que colar da mesma forma aqui. E ficou torto, vamos ver. Um pouquinho maior, mas é só para representar. Então, se a parte mais comprida ficar aqui, vocês têm que ver que essa parte aqui encosta nessa. É como se vocês fossem dobrar a folha aqui e essa parte ter que encostar nessa e se sobrepor a ela, certo? Então, vamos apagar. Vocês vão colar da forma que vocês acharem melhor, tá? Mas tem que ficar como se fosse espelhado. Não pode ficar a parte grande aqui e aqui desse lado ficar menor pra cá, porque é como se ele estivesse espelhado um no outro. Então, tem que se sobrepor a imagem. No caso de eu ter que dobrar a folha, tem que se sobrepor a parte estreita com a estreita, a comprida com a comprida. Então, tem que ser, se a comprida está aqui, então a estreita vai ter que ficar aqui no meio as duas, tá? A linha verde, nesse caso, funcionou como eixo de simetria. Então, dizemos que as duas figuras são simétricas entre si. Ou seja, uma é simétrica à outra. Vejam aqui o caso da Milena, ó. Ela está usando um espelho para obter uma figura simétrica do seu desenho. Então, ela está usando o espelho para obter a figura simétrica do desenho dela. Olha lá o desenho. Ela desenhou uma seta, tá? Agora, ela colocou o espelho e ela pode colocar uma folha aqui do outro lado, né, se ela quiser, e ir desenhando, olhando assim desse lado e fazendo o desenho. É claro que é difícil de fazer esse tipo de desenho. Tinha uma época até que vendiam nas escolas, vinha o pessoal de fora, claro, não tinha nada a ver com a escola. Nas escolas municipais, eles ofereciam os espelhinhos mágicos que a gente podia usar para fazer a simetria, fazer a reprodução de um desenho, usando aquele negócio que parecia um espelhinho. Aí você do outro lado ia desenhando. Era mais ou menos isso, então, fazer uma figura que fosse simétrica a outra usando o espelho. Agora, usando o espelho de verdade, fica mais difícil porque você não vai conseguir olhar do outro lado, você vai ter que olhar desse lado do espelho. Então, ela está usando aqui, ó. Aí, ela vai poder reproduzir o desenho dela lá. Veja como é que fica. Não vai ficar a parte de cá, né? Para desenhar, vai ter que desenhar primeiro a seta, como aqui. E pro lado de cá, o cabinho da seta. Então, vamos lá para 36. O que você observa em relação ao formato e tamanho da seta e do seu reflexo? Veja lá, a seta e o seu reflexo no espelho são figuras simétricas entre si. O espelho ocupa o lugar do eixo de simetria. Então, como que nós podemos responder aqui? Então, o que nós podemos perceber do outro lado na flechinha, na seta que ela desenhou? Então, a seta e o seu reflexo lá tem tamanhos, né, e formatos iguais. Então, vamos escrever aqui. Então, a seta e seu reflexo têm o tamanho e o formato iguais. O que podemos dizer da posição delas? Então, a seta refletida
está na posição oposta, né, em relação ao desenho. Ela fica oposta, ela não vai ficar primeiro o cabinho da seta, vai ficar a ponta da seta de frente para a ponta da outra seta, né? Então, é como nós chamamos de cópia invertida. Vamos colocar lá. Como se fosse uma cópia invertida, né? Agora vejam aqui, ó, nessa figura. Desenhe figuras simétricas às figuras dadas a seguir com relação ao eixo vermelho. Conte os quadradinhos da malha quadriculada com atenção, inclusive os brancos. Então, o que vocês têm que fazer? Lembra que vocês já fizeram lá no caderno de atividade, uma atividade assim? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vocês vão ter que contar. Aqui tem um branco, então vocês vão deixar um branco. Daí vão contar esses 5 e vão pintar de amarelo. E aqui são, ó, 2, 4, 6. Então, vai descer até 6 aqui, tá? Daí aqui, a perninha do que vai ser esse quadrinho. Aqui vai ter 2 quadrinhos amarelos ali para formar aquela pontinha do que. Tem mais 2 para cá e vai subir até lá em cima. Na seta, então, veja que a seta está aqui, ó, o cabo da seta está aqui na linha vermelha. Então, vocês vão fazer o cabo para cima, ó, 4 para formar o cabo aqui, ó. E daí, vocês vão andar um quadrinho e vão pintar metade dele, né? Para formar a parte da seta, metade do outro. Vão descer metade desse para formar a outra parte da seta. Tomar cuidado que aqui é só meio e meio, certo? Daí na questão 9, diz lá, desenhe o que se pede, depois trace um eixo de simetria e desenhe a figura simétrica. Então aqui, ó, vocês vão fazer a letra inicial do seu nome, igual na letra Q. Então, vocês podem até passar o eixo aqui já. Passa uma linha vermelha, verde, a cor que vocês quiserem aqui. De um lado, vocês vão fazer a letra do seu nome, inicial do seu nome, e do outro, vocês vão fazer simétrica a essa letra. Aqui, os algarismos de 1 a 9, então, passam um eixo de simetria aqui, e vão fazer um algarismo, qual vocês escolher, pode ser de 1 até o 9. E daí, vão fazê-lo simetricamente aqui do outro lado, tá bom? Na próxima aula, a gente vai corrigir daí essas atividades aqui. Eu quero que vocês façam também a número 10, da página 37, então é 36 e 37 aqui, ó, só essa parte da página 10, não precisa fazer aqui embaixo, que nós vamos fazer em outra aula. Então, vamos fazer ali na 36 a questão 8 e a questão 9 e a 10 da página 37 aqui. Completar os desenhos de forma simétrica. Então, vocês vão fazer o desenho aqui, formando a casinha lá, simetricamente. E vão escrever o que que é. Aqui também. Não esqueça que tem que ficar, ó, o triângulozinho que forma o rainho do sol, o círculo que forma o sol, tá? E depois os outros triângulozinhos simetricamente aqui. Então, tem que fazer com cuidado para eles ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Então, sol, avião, a árvore, certo? Escrever o nome e depois pintar a figura. Na próxima aula a gente vê, ok? Beijo e até lá!